Sabe, em cibersegurança, o maior desafio muitas vezes nem é encontrar o ataque. O problema mesmo é conseguir achar ele no meio de um mar de ruído, de informação inútil. Hoje, a gente vai ver exatamente como transformar milhares de alertas que não servem para nada em um sinal. Um sinal claro que permite tomar uma ação usando um pouco de automação inteligente. E para ter uma ideia da escala do problema, imagina só. Um centro de operações de segurança, o famoso SOC, pode chegar a receber mais de 10 mil alertas de falha de login. E isso num único dia. É um volume de dados, assim, absurdo. Então, essa é a grande questão que um analista de SOC encara todo santo dia. Com milhares de eventos pipocando na tela, como é que se decide o que é só um alarme falso e o que é uma ameaça de verdade que precisa de atenção imediata? É literalmente procurar uma agulha num palheiro. Para a gente conseguir resolver isso, vamos focar num cenário bem específico, bem comum. Uma enxurrada de alertas de senha falhou vindo de servidores Linux. A missão aqui é bem direta. Detectar quando um único endereço de IP está tentando senhas vezes e mais vezes, o que é um sinal clássico, de um ataque de força bruta. A solução, claro, não é trabalhar mais, é trabalhar de forma mais inteligente. O caminho é construir um pipeline de detecção que seja automatizado, que faça todo esse trabalho pesado para permitir que a equipe de segurança foque no que realmente importa. E aqui está o nosso plano de ataque, o nosso mapa. A gente começa com os dados brutos de login, usa uma ferramenta poderosa chamada Splunk para caçar os suspeitos e, por fim, cria um alerta automático com Python. Vamos passar por cada uma dessas etapas, passo a passo. Ok, então, vamos mergulhar nisso. A caçada começa dentro da nossa ferramenta de segurança, o Splunk. A ideia é construir uma busca, uma query, bem poderosa para filtrar todo esse ruído e achar o que interessa. O primeiro passo é o mais simples de todos. A gente só diz para o Splunk, olha, busque em todos os dados qualquer evento que tenha a frase failed password, ou seja, senha falhou. Isso já nos dá uma lista inicial de todas as tentativas de login que deram errado. Agora vem a parte inteligente da coisa. A gente usa algo chamado expressão regular ou regex. Pensa nisso como se fosse um padrão de busca super específico. Em vez de só procurar palavras, ele consegue encontrar padrões como o formato exato de um endereço de IP e, o mais importante, ele extrai essa informação para a gente de cada linha de log. Certo. Com os IPs já extraídos, o próximo passo é agrupar tudo. A gente conta quantas falhas vieram de cada IP individualmente e depois filtra essa lista para mostrar só aqueles com mais de 10 tentativas. É exatamente aqui que o sinal começa a ficar bem mais forte que o ruído. E esse é o ponto crucial, a nossa regra de ouro. Mais de 10 falhas vindas de um mesmo IP é o nosso limite, o nosso gatilho. É isso que transforma um evento qualquer, um evento comum, num incidente de segurança que é no mínimo suspeito e que precisa ser analisado. E olha só o resultado. Uma tabela limpinha, mostrando só os IPs suspeitos e o número de tentativas de cada um. E ainda por cima, organizada do mais agressivo pro menos. Todo aquele ruído inicial sumiu. Agora a gente tem um sinal bem claro para poder investigar. Bom, agora que a gente já sabe como encontrar a ameaça, é hora de construir uma armadilha. Uma armadilha que funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando não tem ninguém olhando. É aqui que a automação brilha de verdade. Existem basicamente duas formas principais de automatizar isso. A primeira é usar a função de alerta nativa do próprio Splunk, que é simples, direta e muito eficaz para tarefas agendadas. A segunda, que dá muito mais poder e flexibilidade, é usar um script em Python. Com ele, dá para criar alertas super personalizados e até integrar com outras ferramentas. É claro que, num SOC de verdade, esse script Python não ia só imprimir uma mensagem na tela, né? Ele iria disparar uma notificação em tempo real para a equipe. Poderia ser um e-mail, uma mensagem no Slack ou até mesmo acionar uma outra ferramenta de automação mais parruda, garantindo uma resposta quase que imediata. Mas veja bem, receber um alerta automatizado é só o começo da história. O trabalho de verdade, o trabalho pesado, começa agora. E ele exige inteligência humana, pensamento crítico, para decidir o que fazer em seguida. Então, quando um alerta desses dispara, a análise humana entra em campo. Um analista vai começar a investigar de onde vem esse IP, é de dentro ou de fora da rede? O ataque é contra uma conta só ou várias? E o horário? Está acontecendo de madrugada, num feriado? As respostas para essas perguntas é que dão todo o contexto para a próxima ação. E as respostas a essas perguntas levam a uma decisão bem clara. Ameaças que vêm de fora geralmente resultam em um bloqueio imediato lá no firewall.
Agora, se o alerta vem de um IP interno, a história é outra. Aí a coisa fica bem mais preocupante e exige uma investigação profunda, porque pode ser um sinal de que uma máquina da própria rede já foi comprometida. E vale muito a pena ressaltar, esse processo todo não é só um exercício técnico, tá? É exatamente o tipo de projeto prático, mão na massa, que demonstra as habilidades que um recrutador procura numa entrevista para uma vaga de analista de SOC júnior. É um mundo real. E para a gente fechar, fica aqui um desafio para pensar um pouco. Como é que essa mesma lógica seria adaptada para detectar um tipo diferente de ataque, o chamado password spraying? Sabe qual é? É aquele em que o invasor usa a mesma senha contra várias contas de usuário diferentes, vindo de um IP só. Fica aí a provocação, é uma ótima forma de aplicar o que a gente acabou de ver aqui num problema de segurança totalmente novo.